Olá, tudo bem com você? Gostaria de compartilhar mais uma meditação no Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 5 até o 12. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura e vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Versículo 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos ainda aprendendo, né? Eles vacilavam muito. Eles, no capítulo 14 e no 15 de Mateus, vai nos mostrar sobre a multiplicação dos pães. Primeiramente, Jesus aqui se referindo, né, aos 5 pães, a primeira multiplicação, e depois dos 7 pães que Jesus também fez a multiplicação. E de quanto pão sobrou naquele momento. Então eles ainda estavam se perguntando, será que é porque nós não trouxemos pão que Jesus está falando isso? Para termos cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus? Mas não era disso que Jesus estava falando, sobre o fermento do pão, aquele que nós usamos para poder fazer o pão. Então Jesus está alertando, mais uma vez, os seus discípulos a tomarem cuidado com os ensinos errados. Nós já vimos isso no capítulo 15, no capítulo anterior que nós falamos. Você pode acessar aí o canal, pode se inscrever e você vai ver os vídeos que eu estou fazendo. E Jesus aqui está usando o exemplo do fermento. Pois o fermento faz com que toda a massa, né, de um pão ela seja fermentada para que cresça. Você talvez já fez pão ou sabe como realizar, né, como fazer um pão, você sabe disso. Quando você faz uma massa de pão, por exemplo, às vezes você coloca 2, 3 xícaras de farinha para 1 colher de fermento. Então, um pouco de fermento vai atingir toda aquela farinha para que ela se torne uma massa adequada para você preparar o seu pão. Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 9, ele vai dizer assim, também se referindo a ensinos errados que estava adentrando na igreja de Gálatas. Paulo vai falar, Gálatas capítulo 5, versículo 9, abra sua Bíblia também e acompanhe a leitura. Ele diz assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Aqui no contexto, Paulo falando de ensinos errados de alguns judeus que estavam introduzindo a lei para os gentios ali da região da cidade de Gálatas. Um pouco de fermento, ela vai ser suficiente para atingir, né, toda aquela farinha e virar aquela massa. Então Jesus está alertando aos seus discípulos e está alertando nós também hoje. Nós precisamos tomar cuidado com falsos ensinos, com ensinos errados, porque eles estão espalhados por aí. E eles podem, esses ensinos, assim como o fermento, por isso que Jesus faz essa comparação, apenas um pouco de fermento, ou seja, um pouco do ensino errado, pode afetar e muito as nossas vidas espirituais. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Lá em Efésios, capítulo 4, abra sua Bíblia, lá também, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 13 vai dizer assim,
até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Sempre a Bíblia, a palavra de Deus, nos alertando sobre falsos ensinos que induzem ao erro e pode contaminar toda uma congregação. Precisamos tomar cuidado. Lá em 2 Pedro, abra lá também, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 fala: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Surgirão falsos mestres. A Bíblia é cheia de relatos como esse. Cuidado com falsos ensinos. Tem uma história de um jovem casal que certa vez o marido viu a sua esposa cortando a ponta do presunto e guardando na geladeira. E o marido, intrigado, foi perguntar para a esposa o porquê que ela estava fazendo aquilo. Por que ela estava cortando as pontas do presunto e jogando no lixo e guardando o demais. Então ela disse ao seu marido: bom, eu sempre vi a minha mãe fazer isso. Aí o marido sugeriu: então vamos perguntar para sua mãe o porquê que ela fazia isso. E foram perguntar para a mãe da noiva. E a mãe respondeu: eu sempre vi a sua avó fazer isso. Então eu não sei o motivo. É melhor vocês perguntarem para sua avó. Então foram lá o casal perguntar para a avó o porquê que ela sempre cortava a ponta dos presuntos e guardava o restante na geladeira e jogava aquelas pontas no lixo. E a avó simplesmente respondeu: ora, era porque a minha forma era muito pequena. Então eu cortava as pontas do tamanho que coubesse dentro da forma e guardava na geladeira. Resolvido aquele mistério. Ou seja, quantas pessoas estão cortando ponta de presunto hoje sem saber o motivo? Uma mentira que muitas vezes não é procurado saber o motivo daquilo. Depois de saber da verdade sobre o presunto, o casal, inclusive até a própria mãe da noiva, não fez mais isso. Por quê? Descobriu a verdade. Não tinha necessidade deles fazerem aquilo. Era uma prática da avó, tinha um motivo, mas não precisava mais deles fazerem isso. Então muitas pessoas estão cortando ponta de presunto hoje. Muitas pessoas estão seguindo doutrinas, seguindo mentiras, sem saber o motivo. Uma geração vem praticando doutrinas, práticas de seus antepassados, sem saber o porquê praticam isso. Existe uma frase que diz: é mais fácil crer numa mentira dita 1000 vezes do que crer numa verdade no qual nunca se ouviu falar. É muito mais fácil. Hoje, infelizmente, uma mentira que é repetidas vezes falada, ela acaba se tornando uma verdade. E a verdade, que às vezes a pessoa nunca ouviu falar, acaba se tornando uma mentira. É assim com a palavra de Deus. Você precisamos investigar, analisar se aquilo que eu acredito é realmente verdade. Você já se perguntou se aquilo que você acredita é realmente verdadeiro? Você precisa se perguntar. Você precisa procurar saber se aquilo é verdade. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está lá em João capítulo 8, versículo 32. A verdade, ela te liberta da mentira. É isso que Jesus e a sua palavra vem sempre alertando. Tanto os seus discípulos, lá na palavra que nós lemos, como também a nós. Muitas cartas que Paulo vai escrever para as igrejas,
sempre pedindo para que eles tomem cuidado com falsos ensinos. Então, tome cuidado. Cuidado com o fermento do erro. Investigue, analise, procure saber as fontes, se aquilo que você acredita realmente é a verdade. Que Deus te abençoe e que abra o seu coração para que você conheça a verdade em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.